Essa é a etapa final do croquis feminino, onde eu trabalhei as camadas, né? Trabalhei pele, coloquei estampa, o efeito de luz e sombra, e agora eu vou fazer a última camada. Eu acho que a gente pode trabalhar sempre muito mais camadas do que a gente quiser numa imagem, né? Então, nesse caso, eu vou trabalhar aqui com um filete, dar um acabamento de filete no desenho, né? Então, quando a gente vai para o desenho original, a gente vê que ele tem um traço a lápis, né? E aqui, então, eu vou trabalhar esse traço a lápis fazendo com filete preto. Bom, para a gente fazer esse processo, então eu vou mostrar duas ferramentas para trabalhar o processo, tá? Primeiro eu vou deixar a cor preto, definição de cor preto, né? Depois eu vou escolher a ferramenta pincel. A ferramenta pincel a gente trabalha com a tablet, né? Com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, que é a tablet, né? Essa daqui, né? Então, para a gente configurar o pincel, escolhemos aqui em cima a espessura do pincel, está marcando 4 pixels, e dureza 100%. A gente tem que deixar o traço sólido, né? Quando você faz com dureza 100%, você vai ter um traço sólido aí, né? Aqui já estou utilizando no meu mouse, na minha mão, a caneta sobre a tablet, né? Então, a gente vai começar a fazer esse processo. Para começar a fazer o processo, então a gente vai criar uma nova camada. Eu vou clicar em camada, nova camada, e aqui eu vou digitar traço, traço, ou melhor, contorno do desenho. Contorno do croquis. Camada com contorno do croquis. Eu deixo ela lá em cima, acima de todas, desta forma. Então aqui eu vou desenhar todo o traço do desenho. Bom, o que a gente utiliza aqui? Pincel, espessura do pincel, dureza 100%, zoom para a gente começar o desenho. Vou começar aqui pela cabeça. E aí, ver se o traço é um traço bom. Aqui, ó, esse é o traço 4. Eu acho que está bom. Então, Ctrl Z, eu vou começar a desenhar aqui. Então, vou começar pelo cabelo. E aí você vai fazendo o traço do desenho, seguindo o contorno, né, da pele, do cabelo, né? Todos os detalhes que você vai ter aí do desenho, né? Então, aqui a gente vai trabalhando dessa forma esses detalhes. Aqui a orelha. Aqui vou fazer a linha do queixo. Seguindo aqui. Então a gente vai trabalhando todo o detalhe do desenho aqui. Trabalhar com a caneta, ela requer um pouquinho mais de habilidade na hora de fazer o traço, né? Porque você tem que treinar bastante a caneta para você ter essa segurança de fazer o traço com ela, né? Então, é importante o treinamento, né? Fazer exercícios. Mesmo a gente que trabalha muito tempo com isso, a gente sente uma certa... tá vendo? Sai um pouquinho fora aqui, Ctrl Z, eu volto. E aí eu vou fazendo esse contorno, né? Aproveitando já que eu estou fazendo o traço, alguns lugares eu posso criar traços assim. Aqui em cima. Então a gente vai fazendo todo o desenho. Embaixo das axilas, o ombro. E sempre percebendo que você está trabalhando na camada contorno croquis, acima de todas as camadas, né? Porque ela vai ficar sobre todas elas. Então aqui a gente vai desenhando
Quando você sai fora um pouquinho, pega a ferramenta borracha e apaga esse pedaço. Volta para o pincel e corrige. Ó, novamente, né? Apaga aqui, deixa eu apagar todo esse trecho. Pincel, é esse primeiro pincel, tá, pessoal? Pincel, ferramenta pincel. Então a gente vai fazendo o contorno. Aqui sai um pouquinho fora, eu dou uma apagada aqui. Pincel. Aqui, vamos para o outro lado, vamos descendo junto tudo, né? Então aqui também ficou meio estranho nessa parte, vou acertar isso aqui. Volto para o pincel. E vamos fazendo o traço. Aqui do braço. Não tem problema se ele sair um pouco fora também, porque a ideia do croquis é que seja um desenho ilustrativo, né? Então, que tenha um pouco da assinatura do designer também, né? O estilo dele, né? Então, acho que às vezes você usa um traço mais solto, também não vejo problema para isso, né? Então, eu estou mostrando uma forma mais simples, né? Mas você também pode utilizar um traço mais solto, né? Texturado. E aqui a gente vai fazendo toda essa parte. Aqui a mão, detalhes dos dedos. Então aqui agora a gente capricha nessa parte dos dedos, né? Para aparecer melhor aqui assim. Olha lá, né? Vamos para cá. O bracelete, contorno. Aqui. Agora você escolhe um tipo de ferramenta que você quer fazer o contorno. Estou mostrando aqui utilizando a ferramenta pincel, né? Então, se você for utilizar a ferramenta caneta, aí o processo é outro. Eu vou mostrar aqui um detalhe para vocês verem com a caneta, mas escolha uma ou outra, e faça todo ele com a opção que você desejar, né? Então, por exemplo, eu fiz até aqui com a função, deixa eu só acertar esse tracinho aqui do vestido. Aqui a gente desce e segue aqui. Então, olha como vai ficando, né? Olha lá, o desenho vai pegando um filete, né? E esse filete, ele está na camada contorno. Todo ele, ó. Então, você vai dando um acabamento aqui. Se eu trabalhar, então vou pegar a lupa aqui para você ver. Vou dar um zoom aqui. Opa, pera um pouquinho. Vou dar um zoom nesse pedacinho aqui. Eu vou apagar. Aqui está um pouquinho fora. E aqui eu vou trabalhar com a ferramenta caneta. Essa ferramenta aqui, ó. Caneta, né? A caneta, então, você tem que reparar o seguinte: como você vai trabalhar contorno, então eu não quero preenchimento, eu quero forma e traçado. No traçado, eu vou reparar o seguinte: vou fazer um teste para ver qual a espessura desse traçado. Então, estou na camada croquis, contorno, e aí eu troco para o mouse e faço isso. Olha lá, o traçado vai ficar com essa espessura, que é uma espessura igual a esta, né? Então, Ctrl Z, deixa eu tirar esse detalhe. Então, aqui eu começo com a caneta, seguindo aqui. E eu vou clicando, tá vendo? E aqui eu vou fazendo, seguindo o contorno. Ó. Cliquei aqui, eu puxo, faço isso, venho para cá, ó, puxo. É importante que quando você clica e puxa e faz o contorno, note aquela
bolinha branca da direita, você posiciona para onde você quer ir. Então, eu quero ir para cá, eu continuo fazendo aqui, ó. Assim. Venho aqui na barra, puxo um pouquinho para cá, subo, eu venho aqui, ó, faço o contorninho, contorno para dentro assim, contorno aqui. Então, estou fazendo a parte do vestido, parte da frente, né? Vou puxando a barra, clico aqui, aqui, a barrinha aqui embaixo, já venho até aqui, ó, um pouquinho mais para cá, esta aqui e começo a subir. Ó. Faço isso. Subo assim, pego aqui a linha, puxo, aqui, vamos subindo até contornar todo o vestido, ó. Aqui, então seguindo com a bolinha de cima, branca, para onde você quer levar esse contorno, ó. Aqui, então eu quero ela para cá. Vai mostrando para você o caminho, tá vendo? Vem até aqui. E aqui eu fecho. Fechou, clica na ferramenta seleção e clica fora, tá bom? Ctrl menos, olha lá, contornei toda essa parte do vestido. Aí, feito isso, o que que acontece? Quando você vai criando a camada com caneta, ela cria um traço separado do traço do contorno. Então, o que que a gente faz aqui? A gente junta os dois, tá? Ctrl E, Command E, virou uma camada única. E a gente continua aqui, tá? Sempre em cima de tudo. Agora eu vou aqui para a perna. Essa perna aqui. Mesma coisa, ó. Eu pego a caneta, posiciono aqui e vou fazendo o contorno, seguindo a forma. Aqui, 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 aqui e paro aqui. Aqui eu contorno a fivela da sandália, subo aqui na panturrilha, vou subindo aqui, até chegar lá no vestido. Feito isso, clico fora, clico aqui. Continua, vou fazer essa parte aqui. Então eu venho para caneta, clico aqui, pega as curvas e vai seguindo a curva. Ó. Né? Importante você criar as curvas para poder seguir a forma. Assim, assim e aqui. Clica lá, mover, clica fora, continua. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Aqui tá, espera um pouquinho. Essa forma tem que estar lá em cima. Peraí, deixa eu pôr lá em cima, aqui, tá? Então você tem, ó, forma separada dessa, separada dessa. A gente junta tudo, ó. Até aqui, com Shift, Ctrl E ou Command E. Fez isso, tá? Continuando aqui, vamos pegar essa outra perna. Clica aqui, faz a curva, aqui mais retinho, chega aqui, contorna a fivela da sandália, sobe aqui na perna e fecha. Clica fora, tá lá. Tá vendo que ele desce para baixo, lá para fora? Volta a selecionar lá em cima, tá, gente? Volta a selecionar a forma, senão ele vai ficar descendo aí e você vai acabar fazendo errado. Bom, essa é a outra forma da perna aqui. Então, vou clicar aqui. Aqui o peito do pé.
faço a curva aqui, ó, aqui. Essa curva tem que ir seguindo o formato, né? Até aqui, ele passa aqui por fora, contorno a fivela e fecho. Clica em selecionar, feito. Então as formas estão aqui, ó. Tá separado dessa, né? Dessa. Seleciona todas elas. Forma, forma e forma. Ctrl E. Então tá tudo lá em cima, ó. Vamos continuar. Tem alguns lugares que pode ser mais fácil você trabalhar com pincel, por exemplo, né? Mas aqui eu vou continuar com a caneta nesse pedaço. Para fechar aqui. Clico fora, clico aqui. Você pode pegar a caneta pincel, por exemplo, né? E dar um arremate aqui, dar um arrematinho aqui, ó. Então é importante que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde está? Ah, tá aqui embaixo. Dá um arremate aqui. Pronto, dá esses acabamentos, né? Aqui eu posso ir com o pincel mesmo, fazendo isso. Aqui também. Aí você vai sentindo qual é a melhor ferramenta para você trabalhar, né? Nesse caso agora, eu estou utilizando a caneta no tablet e deixei a ferramenta caneta de edição separada. Então, tá aqui, ó. Fazendo isso aqui. Essa parte aqui também do sapato. Contorna. Se quiser dar uns acabamentos também, né? Por exemplo, aqui do solado, né? E fazer uma chura aqui assim, para fazer um pouco diferente isso, separar aqui, né? Então aí você começa a fazer algumas coisas, de repente um acabamento aqui, né? E fazendo algumas coisas diferentes aí no sapato. Mesma coisa aqui, ó. Então venho para cá, faço a fivela, esse aqui também, desço aqui. Essa parte do sapato. Aqui, acabamento desse lado. Aquele acabamento que eu fiz no outro lado eu faço aqui também. Aqui embaixo. Separando, né? Essa parte do colo do pé. Ctrl menos, olha como ficou, né? Então, faltou algum detalhe? Deixa eu ver, mão, tá tudo certinho. Lá em cima, chapéu. Agora faltou o chapéu. O chapéu como uma linha mais reta, né? Então a gente pode trabalhar, uma reta não, desculpa, uma linha mais acentuada, eu sugiro trabalhar com a caneta. Então a gente vai clicar com a caneta e ir fazendo a curva, né? Exatamente como a gente vai vendo aí, ó. Então a gente consegue ter um acabamento melhor aqui com essa ferramenta, né? Até aqui eu posso subir. Subo aqui também. Já vou descendo aqui. Opa, espera um pouquinho, ali não ficou muito bom. Volto para cá. Dá um Ctrl Z, volta, né? E a gente acerta isso.
finaliza aqui. Clica fora, clica aqui. Posso fazer também uma linha aqui, separando esta... Opa, desculpa, peraí. Voltando lá naquele detalhe, né? A gente sobe. Né? Ele estava selecionando o fundo. A gente seleciona aqui. Forma. Pega a caneta. Fazer essa parte aqui, né? Assim. Clica fora. E a parte de baixo. Então, volta lá para a ferramenta forma. A gente pode juntar todas também, né? Todas essas formas que estão aqui, ó. 5, 6, 4. Ctrl E, Command E, vai pegar tudo, né? Dessa forma. E aí a gente vem para a caneta e continua aqui, ó. A ferramenta, a camada contorno tem que estar em cima de tudo. Dessa forma aí. Ferramenta mover, clico fora, volto para cá, volto para a camada forma e continuo. Então a gente tem assim. Clica fora. Seleciono as camadas forma de novo, esta e esta, Ctrl E ou Command E, Command 0, Ctrl 0, e aí a gente vê o desenho todo contornadinho. Então, ele é uma camada separada, né? Então, quando você for salvar esse desenho, você vai salvar o PSD com as camadas separadas aqui todas, né? Então, tem a estampa, eu coloquei estampa, se eu não quiser estampa, ele fica assim, né? E aí eu tenho todos os resultados do desenho com o traço. Né? Então, o que a gente faz aqui? A gente salva esse arquivo em PSD, arquivo, salvar como. Então, a gente vai salvar esse arquivo em PSD. Vou clicar aqui, croquis feminino digital, já está lá, né? Então, eu vou salvar Photoshop. E vou salvar um arquivo JPEG. O JPEG, ele deixa ele todo numa camada só. Então, arquivo, salvar como... na mesma pasta, né, que está lá em cima, escolho aqui salvar uma cópia, tirar a camada e procurar aqui o JPEG. Ó. JPEG, salvar, o máximo de qualidade, salvar, está salvo. Vou mostrar para vocês a diferença. Vou abrir o arquivo JPEG. Abrir o arquivo na mesa, deixa eu ver o croquis está onde, croquis está aqui. Croquis digital, aqui, ó. Esse é o PSD. Cadê o JPEG? JPEG, PSD, ok. Será que eu coloquei em outro lugar? Deixa eu ver aqui. Arquivo, salvar como. Vamos de novo aqui. Vamos salvar na mesa? Só para a gente achar ele, né? Um pouquinho. Tá na mesa, croquis. Ok. Vamos salvar em TIFF. Vamos ver TIFF, ó, já mudou lá, TIFF, né? Salvar. Ok. Ok. Vamos ver como ficou. Arquivo, abrir. Então, nós estamos lá no croquis feminino. Aqui, nós temos o arquivo croquis feminino digital. Onde está o croquis? Deixa eu ver. Aqui, ó, JPEG. JPEG e o TIFF, tá? JPEG, salva em JPEG, abrir. Olha a diferença, vou mostrar para vocês aqui. Quando você salva em JPEG, essa imagem, olha, aqui é o PSD, que você tem as camadas separadas, e aqui é o JPEG,
que você tem apenas uma camada. Acabou as camadas, ó. Então, se você tentar separar isso aqui, isso não separa mais, tá? Por que imagem JPEG? A imagem JPEG é para você montar na apresentação de PDF, dos desenhos feitos à mão, dos desenhos digitais e assim por diante, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado, é isso mesmo, tá?